Imagine por um segundo que você está num corredor silencioso, ouvindo seus próprios passos ecoarem. Mas lá no fundo, você sabe que alguém está esperando para puxar você de volta para o caos. É exatamente assim que eu me sentia toda vez que o Marcelo aparecia, sempre com aquele sorriso que parecia gentil, mas que escondia a ponta afiada de uma faca emocional. Mas naquela manhã, algo finalmente mudou. Eu lembro do instante exato. Ele entrou na sala e soltou uma daquelas frases dele, meio torta, meio cruel, que faz a gente duvidar da própria sanidade. Só que dessa vez, ao invés de sentir o estômago afundar, eu pensei: e se hoje eu não reagir? Portanto, respirei fundo, olhei para ele por 2 segundos e soltei apenas um. Tá, você precisava ver a cara dele. Foi como se eu tivesse desligado o GPS interno que mostrava exatamente onde me atingir. Dias antes, eu tinha descoberto um método estranho, quase anticlimático, chamado Pedra Cinza. Basicamente, virar o ser humano mais entediante que já pisou na Terra. Mas perceba o paradoxo. Quanto mais sem graça eu parecia, mais poder eu ganhava. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. O Marcelo não vivia de elogios, atenção ou colaboração. Ele vivia das minhas reações, da minha energia, das minhas tentativas desesperadas de me explicar. Portanto, a única forma de vencê-lo era não jogar. Naquela primeira tentativa, ele até riu. Só isso? Não vai dizer nada? Eu ergui as sobrancelhas. Nada. Silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir ele tentando decifrar onde tinha perdido o controle. Voltei para o meu trabalho. Mas, como todo narcisista veterano, ele não desistiu fácil. Voltou com algo mais agressivo. Depois com uma história absurda. Depois com uma acusação velada. E eu mantive meu novo mantra. Ok, entendi. Pense o que quiser. Portanto, a cada resposta neutra, eu sentia um pedaço da armadilha dele se desfazer. O mais curioso é que por dentro eu tremia. É difícil ser uma pedra cinza quando tudo em você quer provar a verdade, quer se defender, quer ser compreendido. Mas essa era exatamente a armadilha emocional dele. Ele precisava que eu me explicasse para continuar no controle. Portanto, quanto menos eu dava, menos ele recebia. Um dia, ele inventou uma história sobre algo que eu supostamente tinha dito. Você não vai se defender? Ele perguntou. Eu sorri de leve. Não. Ele piscou, confuso como alguém que tenta abrir uma porta trancada que sempre esteve destrancada antes. Essa foi a primeira rachadura. A segunda veio quando parei de oferecer minha vida de bandeja. Antes, eu fazia o que quase todas as vítimas fazem. Compartilhava sentimentos, problemas, pequenas vitórias. Tudo vira combustível. Mas, naquele momento, decidi me tornar meteorologia. Previsível, neutra, sem emoção. Como você tá hoje? Bem, você viu a fofoca que rolou? Interessante. Tá, mas me conta o que achou. Nada demais. Portanto, com cada resposta, eu retirava a lenha da fogueira que ele tentava acender. O impacto disso foi imediato. Ele começou a circular por outras pessoas buscando o drama que não encontrava mais em mim. Mas ainda havia um último teste: os limites. Quando ele pediu um favor absurdo daquele tipo que ele sempre pedia, esperando que eu explicasse por que não poderia, eu só disse: não posso. Por quê? Porque não posso. Mas é só me explicar. Eu apenas repeti: calmo. Não posso. Portanto, naquela hora, eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: impotência. Não porque eu era mais forte, mas porque finalmente eu tinha entendido o jogo. E aí veio o fim. Não um fim dramático, não uma explosão, não um discurso épico. Apenas silêncio. Dias sem mensagens, sem tentativas de provocação, sem invasões emocionais. Ele simplesmente escorregou para outra direção, como quem perde o interesse num brinquedo que não faz mais barulho. O mais inesperado? A paz.
A paz imensa, quase estranha, de perceber que eu não precisava lutar para vencer, eu só precisava deixar de reagir. Às vezes eu me pego pensando naquele primeiro tá. Parece um detalhe pequeno, mas naquela manhã foi a primeira porta que eu fechei para alguém que só entrava para destruir. E de certa forma também foi a primeira porta que abri para mim mesmo. E se eu pudesse te dar só um conselho, seria este. Escolha uma única atitude da pedra cinza, só uma, e faça uma vez. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser corajoso. Só precisa ser consistente. Porque, quando o narcisista perceber que você deixou de ser uma fonte de drama, ele vai desaparecer quase como mágica. E nesse silêncio que sobra, você vai descobrir o que eu descobri. Paz não é um presente deles. É uma escolha sua.